Então vamos lá. Estava no vídeo anterior tratando com vocês sobre os itens do anexo 1 do RDCB-MERG que validam o entendimento de que discricionariamente a gente pode deixar de punir o militar que possua um adimplemento de obrigação, uma dívida com o civil, né? Tratei aqui dos elementos, dos itens do anexo 1 que poderiam representar uma transgressão por esse motivo e disse a vocês que a gente estará exercendo uma discricionariedade em face da própria Constituição Federal e seus princípios, né? Onde hoje, pela ambiência social, né, pela questão de que nós não vivemos mais no regime militar, né? Os militares não são mais os tutores da sociedade, a esfera privada, a partir de 88, ela ganha força porque os direitos e garantias individuais são reforçados na Constituição de 88, tá certo? Então o indivíduo pode se proteger mais em face do Estado, então não há essa condição de nós intervirmos na vida do nosso subordinado nesse ponto, dando uma punição disciplinar a ele porque ele não pagou uma dívida, pelo menos no meu entendimento, tá? Respeitado seria direito na ciência exata, né? Uma construção dialética de conhecimento, ciência humana da cultura, né? Mas no meu entendimento você não pode mais punir bombeiro por isso, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês e eu acho que é coisa que pinta na prática, né? E como eu disse, quando a gente não tem essa cultura jurídica e vai numa literalidade, estamos correndo o risco de ser arbitrários e de ter essas punições anuladas, tá? Temos problemas outros por aplicarmos o regulamento de uma forma ipsis literis, simplesmente literal, né? Aí vindo aqui, ainda falando de discricionariedade e transgressão disciplinar, né? A transgressão disciplinar, o seu processo e julgamento, a sua comunicação inserida no contexto da discricionariedade, a gente pega lá ainda o anexo 1, o item 2 do anexo 1, né, do RDCB-MERG, que é a relação de transgressões. Então, item 2 do anexo 1, relação de transgressões. Aí tem lá o 5, deixar de punir transgressor da disciplina. Aí você vai ler e vai ficar, esse programa é maluco, né? Ele diz que eu posso deixar de punir o cara que não paga uma dívida e o regulamento diz que deixar de punir é crime. Ora, é crime não, desculpe, mil perdões. É transgressão disciplinar. E aí você fica confuso, né? Mas veja, aí o deixar de punir aqui é aquela coisa em conteste, né? Exemplo clássico. Faltou ao serviço. Foi devidamente comunicado por quem tinha o dever da retirada da falta. Não puniu porque não quis. A autoridade competente para punir não puniu porque não quis. A falta está comprovada. Isso é uma transgressão, né? Acontece cotidianamente, mas é. Em face de eu não posso perdoar uma falta ao serviço em face do regulamento, ao fim e ao cabo, tá certo? É uma transgressão disciplinar. Deixa eu pegar uma aqui, ao acaso aqui, mais ou menos ao acaso. Retardar ou prejudicar medidas de ação de ordem judicial ou policial que esteja investido ou que deva promover. Então, alguém que precise cumprir um mandado judicial de qualquer natureza, retarda ou prejudica essas medidas, tem que ser punido. Isso não é aí não tem como se falar em discricionariedade, tá certo? Mas aí naquilo que eu falei, o deixar de punir nesse caso não será transgressão. Será o exercício da discricionariedade pela autoridade administrativa competente em âmbito militar, em âmbito disciplinar militar, dentro dos princípios constitucionais, dentro da índole constitucional de garantia aos direitos e garantias fundamentais do cidadão, no caso militar, tá certo?
Aí o 6 também fala, não levar falta ou irregularidade que presenciar ou tiver ciência e não lhe couber reprimir ao conhecimento da autoridade competente no mais curto prazo. Então traz aqui um dever, né? Isso é um dever de todo e qualquer servidor público, de comunicar a irregularidade, né? Mas em alguns casos resolve-se caseiramente, vamos dizer assim, a comunicação, mas ao fim e ao cabo é uma transgressão disciplinar, deixar de comunicar, tá? Aí uma coisa interessante aqui, o 15 do anexo 2 da relação de transgressões, do item 2 do anexo 1, desculpe, do decreto 3767. Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem recebida tão logo seja possível. O famoso dar o retorno. Então isso era uma das minhas maiores agonias no serviço ativo, né? Você emana uma ordem e não sabe se aquela ordem foi cumprida ou não e de que maneira ela foi cumprida. Então é dever regulamentado do subordinado comunicar ao superior a execução da ordem recebida tão logo seja possível. E deixar de comunicar é uma transgressão disciplinar prevista no anexo 1, item 2, relação de transgressões do regulamento disciplinar. Então o famoso retorno da ordem recebida, o famoso dar o feedback ao superior, não é, como muitos pensam, favor, é obrigação do subordinado, tá certo? Um comentáriozinho aí paralelo nessa ordem de ideias, tá? Sobre as dívidas eu já falei. Então é isso que eu queria tratar sobre a discricionariedade e a relação de transgressões, tá legal? Voltando ali para os slides, nós temos no primeiro slide da sequência 3 o artigo 11 do RDCB-MERG, tá? O artigo 11 do RDCB-MERG. Nós tratamos do 11 parágrafo 2º, que é aquilo que eu falei para vocês, a chamada pronta intervenção, né? Uma modalidade de prisão cautelar destinada a fazer cessar o cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave, né, impedir a cessação e dar uma pronta resposta à sociedade, né, dar uma pronta resposta ao ordenamento jurídico em virtude da gravidade da transgressão cometida. Né? Dei aquele exemplo do cara que entra drogado no quartel, destruindo patrimônio. Né? Dei o exemplo da greve também de 2012, né? Paralisar as atividades, tentativa de paralisação das atividades essenciais, contínuas, essenciais do Corpo de Bombeiros por parte de militares sob o argumento de reivindicação. Então foi necessário, naquela época, uma pronta intervenção do artigo 11, parágrafo 2º, prendendo esses militares por 72 horas para que eles cessassem aquelas atividades de paralisação e de incitamento de paralisação de serviços. E agora eu quero passar a análise do processo e julgamento específico das transgressões disciplinares, tá? E aí está na sequência de slides aí o artigo 11. Ele fala assim: todo bombeiro militar que tiver conhecimento de fato contrário à disciplina deverá participar ao seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente. Neste último caso, deve confirmar a participação por escrito no prazo máximo de 48 horas. Então, o texto original do regulamento diz que qualquer fato contra a disciplina que for presenciado por um bombeiro militar deve ser comunicado ao seu chefe imediato por escrito, imediatamente, né? E se for comunicado verbalmente, deverá haver a comunicação por escrito no prazo de 48 horas, a confirmação daquela comunicação verbal. Né? Então, a comunicação verbal, ela também é uma forma de cientificação da autoridade e já representa um início de persecução de ilícito administrativo disciplinar, tá certo? Então, você ainda não teve tempo de lavrar a comunicação disciplinar, conhecida no nosso meio como parte.
mas você fez uma ligação telefônica e comunicou o ocorrido. Então a autoridade, a partir daquele momento, ela já está ciente. Agora, na prática, né, aquilo que nós é sabido por todos, mas convém reforçar. Palavras o vento leva. Né? Então, se eu tenho a responsabilidade sobre um determinado serviço, foi cometida uma transgressão disciplinar ali, eu tenho que comunicar aquele fato. Né? É de todo conveniente que eu faça por escrito, tenha o recebido da autoridade competente daquela comunicação por escrito que eu fiz, tá certo? Para que não haja no meio do caminho alguém dizendo que não foi comunicado daquilo que foi. Mas um primeiro momento é possível. Né? No âmbito criminal, já falei para vocês, já fui corregedor, subcorregedor, eu fui corregedor, subcorregedor, quando tenente-coronel, e tive a necessidade de comunicar situações diretamente à juíza de direito da Auditoria de Justiça Militar e também aos promotores. E possuía o celular deles e ligava diretamente para eles para fazer essas comunicações, para que eles estivessem cientes que determinada prisão ia ocorrer, né, de que tal prisão ia ocorrer, ser conduzido para o lugar tal, né, e depois as comunicações por escrito eram feitas, né, em tempo hábil. Mas é algo que pode ser feito, tá bom? Então, é um dever, né? É um dever, não é discricionário, tá certo? Eu tomei conhecimento de uma irregularidade, eu tenho que participar, eu tenho que comunicar. O nome técnico mais adequado não é parte, é comunicação disciplinar, tá bom? Então, eu tomei conhecimento de um fato ilícito, está sob a minha responsabilidade aquele serviço, eu tenho que comunicar. Não trata-se de algo que eu possa fazer se eu quiser, não, é um dever, tá certo? Dá uma paradinha e vamos continuando.